eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui alguns recados. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, lives e demais vídeos, faça sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Se você gostar dessa entrevista, também deixe seu comentário. Também acesse o nosso site, o clubefi.com.br. Lá você vai conhecer uma infinidade de ferramentas, conteúdos, relatórios e carteiras recomendadas. E também acesse a nossa área educacional. Se você está começando agora nesse mercado, né, temos o nosso tradicional curso online sobre fundos imobiliários, que está agora em promoção, com 25% de desconto. Então, aproveite, que é por tempo limitado. Bom, o nosso convidado de hoje é o Fábio Carvalho, que é gestor do Alianza Trust Renda Imobiliária. Tudo certo aí, Fábio? Tudo bem, Thiago, tudo ótimo, tudo bem. Prazer falar novamente aí com você. Então tá certo, Fábio. A gente também agradece aqui a tua, se não me engano, já é a terceira ou quarta participação, né? O Fábio vem conversando com a gente desde o início, né, do fundo. E então essa entrevista, inclusive, tá fora, né, da nossa grade normal de programação aqui do Clube FI Entrevista, que é uma entrevista extraordinária, porque um dos temas aqui que eu vou conversar com o Fábio é justamente a proposta administradora, a Assembleia Geral Extraordinária, né? Então, enfim, ao longo da entrevista, o Fábio vai comentar sobre isso. Mas, Fábio, eu gostaria que você fizesse primeiro, então, uma atualização dos imóveis do fundo, desde a nossa última conversa, né? E como é que está aí a situação dos locatários nesse cenário de pandemia? Tá bom, vamos lá. Não lembro quando foi a nossa última conversa, né? A gente fala bastante, mas bastante coisa aconteceu no último um ano, vai para cá, vamos dizer assim. A gente faz praticamente um ano hoje, um pouquinho menos de um ano que a gente terminou a segunda oferta de cotas do fundo. Ela foi no finalzinho de maio, nos primeiros dias de junho, liquidou do ano passado, né? Então, praticamente um ano dessa segunda oferta de cotas do nosso fundo. E aí, de lá para cá, muita coisa aconteceu, né? Porque de um fundo com 2 imóveis, hoje ele tem uma carteira de 7. Então, passada a segunda oferta, a gente fez 5 aquisições dos imóveis que eram o nosso plano, né? O nosso pipeline, vamos dizer assim, da época da oferta. Não fizemos ainda uma aquisição de um outro imóvel que está nos planos, que a oferta acabou captando o lote adicional, aqueles recursos além do volume-alvo da oferta. Então, a gente passou o segundo semestre do ano passado trabalhando a alocação desse imóvel adicional, do lote adicional de cotas. O segundo semestre do ano passado foi uma fase difícil para novas aquisições, por uma questão de mercado aquecido, né? Difícil do ponto de vista de muita competição e preços muito altos, e preços, em muitos casos, inadequados para a nossa visão de preço de ativo. Então, a gente demorou um pouco para alocar esse lote adicional, e agora isso acaba sendo uma vantagem neste momento, né? É assim, mercado é cíclico, né? Tem momentos piores, momentos melhores para comprar e para vender, cada ativo, cada situação. Então, agora a gente tem uma situação mais interessante de poder comprar, poder ter caixa nesse momento desse estresse, dessa crise. A gente está animado, mas a gente já chega nisso. Voltando um pouco ao fundo em si, e os imóveis adquiridos, e os inquilinos, acho que, enfim, a gente fez essas 5 aquisições passada a segunda oferta. Por isso, o fundo teve um portfólio que foi diversificado, né, não só em termos de imóveis mais inquilinos, não só as empresas em si, mas os setores de atuação, os tipos de empresas. Acho que isso é rico e é valioso, é algo que a gente buscava, né, ter inquilinos de diferentes setores de atuação, diferentes origens, diferentes tipos de negócios. Todos eles são grandes multinacionais, são empresas de capital aberto, são empresas com muita informação, mas a gente queria essa diversificação, né? Não ter 2 imóveis nunca foi o plano do fundo parar nos 2 primeiros imóveis, pelo contrário. Então, com a segunda oferta, a gente conseguiu essa diversificação importante, de passar a 7 imóveis e 6 inquilinos, porque 2 imóveis são com um mesmo inquilino, né? Então, a gente fez essas 5 aquisições, uma mistura de logística e de prédios, de escritório, que o fundo sempre teve, a gente sempre disse que teria, né? O fundo, ainda que isso às vezes dificulte um pouco os analistas, as pessoas que vão olhar os indicadores, é difícil dizer, não, qual é o valor do metro quadrado do nosso fundo.
um fundo que é só um prédio de escritório, você consegue fazer esse tipo de análise, comparação e avaliação. No nosso caso, isso é um pouco mais difícil, por essa natureza que a gente sempre deu para ele de ser, o mercado chama de híbrido, né? A gente não tem uma restrição de ser somente logística, somente escritório, ou somente shopping, ou somente qualquer coisa. A gente realmente, a princípio, tem uma abertura de trabalhar com imóveis de diferentes tipos, dentro de certas restrições, que são até bem rígidas do regulamento, em termos de contrato, de qualidade de crédito do inquilino, e de tipo de uso de imóvel. Tem imóveis que a gente não pode comprar, mas considerando essas restrições importantes do regulamento, a gente tem uma liberdade de comprar não só logística, mas também prédio de escritório, por exemplo, e esses 5 imóveis comprados agora seguiram na mesma linha. Eles são uma mistura de escritórios e de logística. Foram 3 logística e 2 prédios dessa segunda oferta. Os inquilinos, acho que aí todo mundo, os imóveis em si, os inquilinos, acho que todo mundo mais ou menos conhece, né? Essas aquisições de agora já faz um bom tempo que elas aconteceram. E como um update geral, eu acho que uma coisa extremamente interessante desse momento atual é que ele está sendo um stress test, né? A gente está chamando do tipo de contrato, da nossa lógica de seleção de tipos de crédito, né? De qualidade de crédito de inquilino, e a gente está passando muito bem por isso. Então, assim, a gente, claro, eu sempre gosto de pontuar o contrato atípico, o contrato forte, né? Que a gente foca nesse fundo. Ele tem qualidades, ele tem vantagens e desvantagens, ele não é bom e o outro contrato é ruim, a gente nunca falou disso. Acho que tem prós e contras e forças e fraquezas de cada tipo de contrato, mas acho que para um momento como o atual, o nosso contrato forte, longo, esses inquilinos de bom crédito, acaba gerando uma situação mais tranquila para passar a tempestade aí. Então a gente está vendo isso como um stress test interessante, e que até o momento a gente está passando com louvor, né? Nossos inquilinos estão todos em situação muito boa, todos os aluguéis pagos na sua data devida, sem nenhum problema, sem nenhuma discussão. Já foram 2 meses, né, de aluguel, de crise geral, mas no nosso caso, aluguéis recebidos sem nenhum problema. Quase metade do fundo teve atualização monetária de inflação agora nos últimos 2 meses também, e também aconteceu sem nenhuma discussão, sem nenhum problema, de maneira literalmente automática, o que também é importante, né? Acho que essa parte da inflação é uma discussão profunda de fundos imobiliários, né? Muitos fundos dizem, não, é tal rendimento e ainda vai ter atualização da inflação. Isso não é exatamente uma regra absoluta, né? Dependendo do tipo de ativo, do tipo de contrato, a discussão de como é que a inflação passa ou não para o preço dos ativos e para o patamar dos aluguéis, ela é um pouco mais complicada. No nosso caso, ela é automática. Acho que isso é uma das vantagens aí. Então, assim, tá tudo bem, a gente recebeu todos os aluguéis nos últimos 2 meses, a gente não tem nenhuma expectativa de que isso vá mudar nos próximos, nenhuma situação. Então, passamos muito bem por essa situação, por esse teste aí dessa crise. É uma crise certamente sem precedentes, né, para a nossa geração, assim, pela situação como um todo, pela origem da crise, né, uma crise que ela torna-se econômica, mas ela tem uma origem sanitária diferenciada, né? Então, alguns ativos imobiliários acabam tendo uma situação peculiar da crise, não só a situação econômica, talvez uma recessão econômica trouxesse, mas a situação sanitária em si. Então, os shoppings fechados, ou estavam fechados, estão reabrindo em algumas cidades, aí depende da situação, mas um primeiro momento, e até foi, acho que o auge do pânico, né, nos fundos imobiliários, foi aquele momento ali que os shoppings foram obrigados a fechar, e alguns deles já anunciaram que pelo menos por 3 meses não iam pagar de rendimentos nenhum. Acho que foi ali, não me engano, 18 de março, 18, 19 de março, foram os dias, se eu me lembro bem, do auge do pânico dos FIIs, um pouco ligados nesse momento que o pessoal percebeu que muitos ativos imobiliários iam ter um impacto especialmente forte dessa crise pela natureza em si da crise, né, essa natureza sanitária dela. Eu acho que os fundos imobiliários estão passando por um período muito interessante, né, muito especial, difícil de alguma maneira, porque a visibilidade é muito baixa de como será o futuro, né. Tem N discussões, a densidade dos escritórios, o uso do home office ou não, a situação do varejo físico, é uma quantidade de discussões aí com implicações muito fortes nos ativos imobiliários. Então, acho que é um momento muito especial que a gente está vivendo, né, e acaba casando com o momento da enorme alta, né, de novos investidores no tipo de fundo, né, no tipo de veículo. Então, você claramente, obviamente, acompanhou super próximo, né,
esse momento dos últimos 2 anos aí, em que os fundos imobiliários meio que caíram na graça do investidor, tantos investidores novos, o volume de investidor imobiliário, eu acho que, se não me engano, multiplicou por 7 nos últimos 2 anos, ou algo dessa ordem de grandeza. É uma coisa colossal, o volume de novos investidores. Só que aí, todos esses novos investidores estão passando conosco por essa crise agora, uma crise super especial também, né? Então, estamos vivendo dias muito especiais aí para o fundo imobiliário, para o investimento imobiliário como um todo. Sim, Fábio, como você comentou, né, a gente está discutindo temas que até então criou mais temas, né, que já tinha na discussão dos fundos imobiliários, porque temos a econômica e financeira, que vai afetar todos os segmentos, também afeta o segmento imobiliário e de fundos imobiliários, mas tem todas essas adaptações técnicas que você está falando, enfim, até na entrevista anterior eu conversei com uma consultora da JLL, enfim, a gente estava conversando justamente sobre, por exemplo, o shopping vai reabrir, então vai mudar os protocolos, como que o cliente entra, como é que ele circula, né, como a gente estava conversando aqui antes, né, como é que vai ser as adaptações, por exemplo, dos elevadores agora dentro dos edifícios corporativos, enfim. Então, criou aí um debate dessas temáticas, até as tendências de mercados, né, que algumas tendências que já estavam evoluindo também, possivelmente vão se acelerar com essa questão aí da pandemia, como é o caso do debate aí do home office, até que ponto ele vai ter impacto ou não no mercado de lajes corporativas. Sem dúvida, com certeza. É um momento especial que a gente está vivendo aí, né, na indústria. Sim, Fábio, e como você comentou, o Alianza, né, lembrando sempre aqui do código, já é um fundo conhecido, né, mas o LSR11, realmente, até no Clube FI, ele está cadastrado. Pode chamar de Alzirão, não tem problema. O famoso, popularmente, o Alzirão, né, já com mais de 40 mil cotistas, então lá no Clube FI, ele não está como híbrido, apesar de saber que ele é híbrido, ele está lá como logístico, até se trocar o pessoal vai reclamar, porque nos filtros que são realizados, aí vou comparar com quem, né? Porque realmente os fundos híbridos ainda são poucos no nosso mercado, mas ele tem um foco também que não é especificamente logístico, que você sempre fala nas entrevistas, ele é focado em contratos atípicos, né? Isso está muito claro também, qual é a política de investimentos no regulamento do fundo. Aí eu te pergunto, Fábio, você concorda que esse tipo de contrato agora gera uma segurança maior para os cotistas? Aquele investidor que é mais conservador, de repente, é alternativa para ele alocar agora num fundo como a Alianza? Gera. Eu acho que é fácil pontuar que o risco de fluxo de caixa, vamos dizer assim, risco é a incerteza em relação ao futuro esperado, né, ou planejado. Se você tem uma expectativa futura de algum retorno, de um fluxo de caixa, e esse fluxo futuro, ele tem riscos, né? Todo fluxo tem riscos, toda expectativa de futuro tem riscos. Mas o risco do fluxo do nosso fundo, ele é um risco inferior ao fluxo de outros tipos de estruturas, de outros tipos de fundos, por essa situação dos contratos em si, da força dos contratos. E acho que isso, de alguma maneira, se materializou agora. Então, por exemplo, nossos últimos 2 meses, como foram? Foram absolutamente dentro do esperado, né, do cenário base, que é todos os inquilinos pagaram aluguel normalmente, sem nenhum problema na data, com reajuste da inflação automático e tranquilo. Enquanto outros fundos estão passando situações muito adversas aí. Eu acho que não é nem uma questão de eu falar, né, é uma questão da prática demonstrar que esses contratos têm, de novo, vantagens e desvantagens, isso tem que ficar claro, mas uma das vantagens é isso, né, uma menor probabilidade de interrupção do fluxo de rendimentos, uma menor probabilidade de variações adversas nesse fluxo de caixa esperado, pela força dos contratos, né? Os contratos são longos, os contratos têm penalidades muito grandes, os contratos têm garantias adicionais, fianças bancárias, então às vezes fala, mas o inquilino não vai pagar. Bom, se o inquilino não pagar, você tem uma fiança bancária lá guardada no cofre para levar no banco e sacar o dinheiro de qualquer maneira, e o inquilino está devendo para o banco. Então, são instrumentos, assim, claro que ninguém quer usar isso, mas são instrumentos, a realidade é essa, que existem, e o conjunto dos instrumentos, né, da construção dos contratos gera uma previsibilidade maior, uma segurança maior quanto a esse fluxo futuro. De novo, isso é a parte boa, tem partes ruins também, né? Até o final do ano passado, todo mundo só perguntava do contrário, falava, mas a economia está aquecendo, como é que vocês vão capturar o aquecimento da economia? Não vamos, a gente não tem vacância para alugar, e a gente não pode aplicar revisional nos contratos, então a gente não vai capturar o aquecimento da economia. Para o bem ou para o mal, a gente vai ter um fluxo estável e previsível. Então, em certos momentos isso é mais valorizado, em outros momentos isso é menos valorizado,
E acho que é bom deixar claro isso, né? Há vantagens e desvantagens, né? Nenhum tipo de contrato, nenhuma característica de fundo é perfeito e o outro é terrível. Acho que cada fundo, cada contrato tem suas vantagens e desvantagens aí. Sim, é exatamente esse ponto que eu ia colocar, que você já acabou pontuando, que até então a gente estava nessa expectativa de crescimento econômico, retomada, enfim, aí o contrato atípico aí não tem essa questão da revisional, não, então ele vai ter atualização lá pela inflação, mas não tem a possibilidade de aumentar o aluguel, né? E agora o cenário também é mais um ponto, né? Nesse sentido, se você tem a expectativa agora de uma crise em 2020 e uma demora maior para a retomada, então tem mais essa questão, o lado positivo, vamos dizer assim, de um fundo que tem esse foco em contratos atípicos, né? E Fábio, vamos trabalhar agora, né, que acho que é interesse de todos os cotistas, e até para tirar todas as dúvidas, né, até de comentários que a gente está lendo também no fórum, lá do CUBFI. Então, fala um pouco sobre a Assembleia Geral Extraordinária, né, enfim, que foi publicada. Então, qual que é exatamente a proposta e os prazos para votação? Uhum. Perfeito. Primeiro, antes de entrar na proposta, acho que é uma questão de esclarecimento que acho que é importante, né? Os fundos imobiliários, eles sempre têm um certo capital autorizado, que é basicamente a quantidade de cotas que eles podem emitir, né, que eles têm a possibilidade de emitir. Alguns gestores, quando criaram seus fundos, eles criaram fundos com capital autorizado muito grande. Então, mesmo o fundo estava nascendo, mas já nascia com capital autorizado de 5 bilhões de reais, 3 bilhões de reais, coisas do tipo. Isso pode ser feito. A gente não fez isso. Quando a gente criou nosso fundo, a gente preferiu fazer de uma outra forma, fazer o capital autorizado realmente necessário para aquele projeto, aquela fase inicial, vamos dizer assim, aquela etapa inicial da vida dele, ou seja, um capital autorizado pequeno. Então, o capital autorizado do nosso fundo, ele já foi utilizado, a gente não tem capital autorizado ainda para chegar e fazer uma emissão de cotas da nossa cabeça sem passar por uma votação de cotistas. Então, assim, a gente preferiu fazer assim um capital autorizado menor e quando fosse fazer outras emissões, submeter isso à votação, submeter isso à vontade dos cotistas. Existem fundos que têm capital autorizado de valores enormes e o gestor vai emitindo conforme ele quer, porque ele não precisa pedir aprovação de ninguém para isso. A gente preferiu ir na outra linha. O mercado chama isso tem um cheque em branco, né? O gestor tem um cheque em branco para poder ir emitindo, né? Uhum. Exatamente. A gente não tem cheque em branco. Nosso fundo, o capital autorizado dele, ele foi evoluindo conforme as ofertas. Eu não tenho espaço de capital para fazer uma emissão sem aprovação de cotista. De novo, vantagens e desvantagens de toda a decisão. Nada absolutamente bom ou ruim. É só vantagens e desvantagens. Então, assim, a gente tem essa situação, que para nós fazermos uma emissão, a gente precisa de aprovação anterior. Isso significa um processo mais longo, com mais etapas, e o que a gente está fazendo agora é, de alguma maneira, nos antecipando a uma situação que a gente imagina que vai acontecer, que é o quê? Nos próximos meses, pela situação geral, né, do país, da economia, que a gente acredita que veremos, de boas oportunidades de investimento, de aquisições, né, de ativos. A gente acredita que haverá aí uma janela de alguns meses, ou vários meses, talvez, de oportunidades boas. As oportunidades já têm surgido, a gente tem recebido coisas muito interessantes, até negócios que já estavam fechados com outros em patamares de preço que não nos agradavam, mas que pela crise os negócios não aconteceram, e agora o negócio volta à mesa com a gente, aí num patamar de preço que para nós é interessante. Enfim, a gente enxerga que os próximos meses vão ser muito ricos em termos desse pipeline que a gente chama, né, que são esses volumes de negócio, desses negócios em diferentes fases de negociação e de diligência. Então, a gente espera vários meses aí de oportunidades boas para a gente. E a gente acredita que essas oportunidades vão ser superiores ao que a gente tem hoje de caixa nesses próximos meses. A gente tem caixa da segunda oferta, como eu até já estava comentando aqui, a gente demorou para alocar o valor do lote adicional que foi captado na segunda oferta, no final do ano passado, ao longo do segundo semestre do ano passado, né, que a gente deveria ter alocado esse lote adicional e não o fez, por uma dificuldade de negociação, até de preços de mercado. E agora a gente vê o contrário, a gente vê um mercado que vai ficar muito favorável para os compradores de ativos nos próximos meses.
Então, a ideia é que, como a gente precisa, para fazer uma oferta, primeiro aprovar com cotistas, a gente está fazendo o processo de aprovação, ou não, né, esse processo de votação dos cotistas, que é um processo que leva 30 dias, é um processo agora totalmente digital, né, não existe assembleia em si, então não haverá uma assembleia, não tem um dia para, sei lá, na mesma sala e votar pessoalmente, isso não vai existir agora, a gente está usando o sistema novo, né, e de alguma maneira é bom para o momento atual da própria pandemia. A gente está usando um sistema de votação totalmente remoto, o que é bom porque acho que facilita, né, até a participação dos investidores, aquela pessoa que não mora em São Paulo, vocês têm muita dificuldade de participar de uma assembleia que é no meio do dia de um dia de semana em São Paulo, e você tem que ir pessoalmente para votar, fica uma situação muito difícil. Então esse tipo de votação que a gente está usando, acho que é ótima para permitir a participação de todo mundo que quiser participar. Então a gente está usando esse sistema de votação remoto, que é a consulta formal, que chama, né, a carta. Então cada cotista recebeu no seu e-mail, a maioria dos cotistas recebeu no seu e-mail um e-mail personalizado para dar o seu voto, um sistema eletrônico que chama-se DocuSign, né, uma plataforma que é usada. Alguns cotistas não têm e-mail cadastrado, esses aí precisaram receber pelo correio, são poucos hoje em dia, mas alguns são assim. A grande maioria recebeu por e-mail esse pedido de voto personalizado, que cada um vai ali, vota na sua opção e assina digitalmente o documento, e o voto está computado. Enfim, então é isso. Então o que a gente está fazendo é o seguinte, a gente está consultando os cotistas sobre podermos ou não fazer uma outra oferta. Isso é uma oferta? Não é. Isso não é uma oferta. Isso é um pedido de autorização para talvez fazer uma oferta futuramente. Isso não é ainda uma oferta. A oferta existirá se esse assunto for aprovado e se nós tivermos imóveis negociados e amarrados para serem adquiridos que façam sentido para o fundo, que gerem valor, que gerem uma melhoria de rendimento e tal. Então, assim, agora a gente está buscando essa autorização para futuramente fazermos uma oferta. Na prática uma autorização que muitos gestores já têm, daquele cheque em branco que você comentou. Nós não temos cheque em branco, então a gente está se antecipando ao ambiente de muitas oportunidades que a gente espera para os próximos meses e pedindo essa autorização de um certo tamanho que a gente entende aí como adequado. Então é isso, o que está acontecendo agora é essa consulta formal sobre a possibilidade de fazer uma oferta ou não, e futuramente, dependendo do resultado disso, haveria a oferta, ou não. Assim, algumas pessoas perguntam, não, se tiver aprovação, a oferta sai no dia seguinte. Não é assim que funciona. Pode ser até que a gente tenha aprovação e não tenha oferta, porque não exista ativo para comprar novo, além do que a gente já tem de caixa. Fábio, exatamente isso que estava acontecendo lá nos comentários, sobre o nosso fórum, já estava vinculando, não, ele quer aprovação porque já como se fosse uma aprovação automática de uma emissão, e é exatamente como você explicou, né, não é isso. Inclusive essa situação, ela nada contra, né, o fundo que já tem um capital pré-aprovado, né, que pode emitir, né, isso, quem tem esse cheque em branco, né, os cotistas na verdade estão confiando bastante nesse gestor, né? Não, estou confiando que se ele está emitindo porque ele realmente tem um motivo para isso. Mas, de qualquer forma, quem não segue esse caminho, como é o caso de vocês, também demonstra bastante governança, né? Quer dizer, cada lote adicional maior, né, de recursos, você está sempre pedindo essa autorização para os seus cotistas, que é exatamente o que está acontecendo agora. Então, de qualquer forma, até uma dúvida, você falou a questão dos e-mails, né? O investidor que tem interesse em receber pelo e-mail, essa informação ela chega para a administradora do fundo através do sistema da B3, então tem que estar atualizado na sua corretora de valores? Isso, exatamente. Quando a gente vai fazer essa consulta, tem um processo com a B3, que a B3 passa a base atualizada de cotistas, baseada na custódia, né, dessas posições, e o e-mail, ou se não houver o e-mail, o endereço cadastral. Pelo menos uma das coisas tem, ou e-mail ou endereço, sempre temos. Hoje em dia, a grande maioria, a enorme maioria, tem o e-mail, quando tem o e-mail, o sistema dispara para o e-mail. Mas é isso, é a base da B3, que a B3 tem baseado no cadastro das corretoras, né, de cada investidor. Certo.
E também o outro ponto, né? Você comentou que o fundo está com caixa, que houve toda aquela dificuldade. Até lembro que a gente conversou aí em São Paulo, né? Você comentou que tinha até grandes players, né, de fora interessados. Naquele momento estava complicado os preços e tudo mais. E aí você captou esse lote adicional, quer dizer, então o fundo acho que tem em torno de 45 milhões em caixa, né? Que é exatamente isso que também os investidores do fundo estavam abordando. Por que fazer mesmo que a ideia é fazer, né? Enfim, por isso essa aprovação, mas por que fazer uma emissão se o fundo já tem ainda 45 milhões em caixa, né? Então, quer dizer que realmente o cenário mudou bastante no sentido de ter realmente grandes oportunidades? Sim, claramente. Já é extremamente interessante a situação de pipeline, a situação de negociações aí, uma quantidade enorme de coisas novas ou coisas antigas voltando, mas em patamares de preços, de condições mais interessantes. A gente sente aí que os próximos meses vão ser muito ricos aí, do ponto de vista de oportunidades. De novo, não há uma oferta acontecendo. Então, se a gente não alocar primeiro o caixa, nem oferta teria. Então, certamente, se o caixa que já está dentro do fundo hoje não tiver sido alocado, nem oferta vai haver, ainda que eu tenha a aprovação feita. Porque certamente primeiro vai usar o recurso do caixa antes de fazer uma nova emissão de cotas. Então, a questão é mais, como a gente precisa dessa aprovação por não ter capital autorizado, nos antecipar ao ambiente que a gente enxerga desses próximos meses. Mas, se eu não tiver usado o caixa que eu já tenho da segunda oferta, nem terceira oferta haverá, certamente. O que a gente não fará é fazer uma oferta para ter mais caixa parado no banco, no CDI, até porque eu não tenho benefício nenhum quanto a isso, né? Eu não sei se você sabe ou se você lembra disso, mas a gente abre mão de taxa de administração sobre recurso que não esteja alocado em imóvel. Então, e no momento a gente está abrindo mão de toda a taxa de gestão sobre os recursos da oferta, da segunda oferta, por ter demorado para alocar. Então, eu tenho zero benefício como empresa gestora, fora a questão qualitativa, de imagem, de tudo. Eu tenho, inclusive, zero benefício financeiro de ter mais recursos dentro do fundo do que está alocado, devidamente alocado nos imóveis. Então, realmente, a questão é somente uma aprovação para uma oferta futura, se esse ambiente que a gente enxerga nos próximos meses se confirmar e a gente tiver uma riqueza de oportunidades novas e grandes e significativas. Se não houver, nem oferta acontecerá, porque enquanto eu não alocar esses 45 milhões, por exemplo, eu nem faria uma terceira oferta, por mais que a gente tenha obtido autorização. E, Fábio, até estava conversando outro dia com um outro gestor de fundos imobiliários, enfim, que trabalha até com fundos não listados e tudo mais. Ele estava comentando que nessas situações bem adversas de mercado, como a gente está conversando agora, enfim, com uma previsão de retração econômica e tudo mais, o mercado, especificamente por exemplo, de lajes corporativas, então a ideia é que o gestor teria essa possibilidade de comprar um metro quadrado por um valor bem menor que estava sendo negociado no começo do ano, no final do ano passado. Ele comentando nesse mercado especificamente o que acontece. Fala, Thiago, nem adianta eu captar agora porque o mercado meio que paralisa. Quer dizer, o proprietário que não está necessitando de liquidez, ele não vai se sujeitar a vender no preço que seria agora o preço justo, né? Então o mercado acaba ficando parado. Então eu te pergunto, agora você vê que imóveis que são dentro do foco do Alianza, eles não entram nessa questão que eu comentei, ou a questão que a crise é tão grande que as empresas ou proprietários de imóveis de forma geral vão precisar de liquidez e de forma meio que obrigatória vão ter que vender esses ativos? Eu acho que tem dois elementos. O primeiro é que essas crises, elas têm duas fases, né? A primeira fase é uma paralisia geral, porque o que acontece? O vendedor do imóvel ainda lembra das negociações que ele estava tendo no final do ano passado, que eram níveis de preços muito altos. O comprador atual do imóvel não quer pagar o preço de dezembro do ano passado, que é pela situação como um todo. Então, cria-se a famosa boca de jacaré aí de expectativas. As expectativas de compradores e vendedores ficam muito distantes num primeiro momento. Né? Ou seja, num primeiro momento de crises assim, normalmente não tem negócios, não tem muitos negócios. Agora, conforme a crise dura, as empresas, as famílias, os investidores
tem dificuldades de caixa, tem situações de liquidez, ou mesmo surgem oportunidades. Então, olha, eu sou uma empresa familiar, que eu tenho um patrimônio imobiliário enorme, eu estou achando oportunidades, porque o terreno está barato, estou vendo uma oportunidade de um terreno, apareceu uma situação aqui, mas eu preciso vender um ativo meu pronto, performado, alocado, para poder comprar aquele terreno barato daquele cara que está com problema. Assim, a primeira fase é uma paralisia geral, porque fica essa diferença entre as expectativas de compradores e vendedores muito grandes. Mas isso gradualmente vai convergindo para um conjunto de situações e o peso do tempo, né, que a gente chama. O peso do tempo é uma expressão, na verdade, em inglês, mas existe o peso do tempo sobre as finanças e o fluxo de caixa das empresas. E aí as coisas vão convergindo com o peso do tempo, que a gente chama, e as situações vão aparecendo. E, especialmente, acho que, assim, talvez, se você estivesse falando, por exemplo, com um gestor que compra prédios em São Paulo, lajes, né, andares de prédios em São Paulo, esses imóveis normalmente são detidos por famílias, por grandes investidores, grandes famílias de São Paulo, e normalmente esses imóveis não têm dívida em cima, eles não são alavancados, então tem pouco estresse financeiro em imóveis detidos por famílias de grande patrimônio em São Paulo, por exemplo. Mas isso não é o nosso foco. Nosso foco é comprar das empresas o sale-leaseback, né? Então, comprar de uma empresa o centro de distribuição dela, o armazém dela, que ela fez ela própria, está lá no balanço da empresa, e hoje essa empresa está com dificuldade de liquidez, está tomando dinheiro no banco, está com problema de liquidez, está atrasando impostos, está tendo um monte de situações, mas tem ali um imóvel próprio que ela fez. E aí, acho que esse tipo de ambiente que a gente tem agora é extremamente favorável para uma das operações que a gente mais gosta, que mais pode gerar ativos para o nosso fundo, que são os sale-leasebacks, né? Essas compras de imóveis de empresas e alocação de volta para a própria empresa. Acho que sale-leaseback tem uma fase muito, muito rica aí nos próximos meses ou ano. Então, assim, o nosso vendedor principal não é uma família de São Paulo que tem um andar num prédio. Nosso vendedor principal é uma empresa que está com o imóvel no balanço e que poderia se beneficiar muito bem hoje de estar com esse dinheiro em caixa e não com o imóvel preso no balanço. Então, a empresa cliente de um sale-leaseback, que é um foco principal nosso, é um pouco diferente de um grande investidor, de uma grande família que tem um patrimônio imobiliário. Eu acho que a questão do tipo de vendedor é importante também. Acho que para a gente, esse momento atual vai ser muito rico desse tipo de vendedor, que é o vendedor próprio inquilino, o vendedor do sale-leaseback, essa empresa vai fazer essa transação de desmobilização de ativo. Bom, interessante, Fábio. Então, faz total sentido, né, essa operação, que foi exatamente também que eu conversei na entrevista passada com a consultora da JLL, né, quer dizer, agora as empresas estão com grande dificuldade de caixa, então aquelas que por N motivos não estavam com interesse de fazer essa operação, agora meio que vão ser obrigadas, né, e aí agora muitas querendo fazer, você gera uma pressão ali que, como você falou, vai gerar essa oportunidade, então, de aquisições com bons preços e dentro dessa política também com segurança, porque você vai ter a opção de escolher também boas empresas, saudáveis, né, enfim, com imóveis também de qualidade. Fazer contratos em bons preços, né, porque é um conjunto, né, você precisa eu quero um bom crédito, mas eu quero um contrato bem estruturado, e eu quero comprar o imóvel por um preço bom e num aluguel bom. Eu não quero, não é porque o crédito é bom que eu quero pagar uma fortuna pelo imóvel, porque um dia o contrato acaba e eu vou ter, eventualmente, que alugar por um valor menor para substituir o inquilino. Então, é um conjunto de negociações, essas negociações, especialmente dos contratos estruturados e longos, não é simplesmente qual é o preço pago pelo metro quadrado, é o conjunto da obra de preço pago, aluguel, prazo do contrato e condições, além das questões imobiliárias, de localização e tudo. Mas o ambiente como o atual é um ambiente muito mais favorável ao comprador do que ele estava no segundo semestre do ano passado. Com certeza. Sim, e Fábio, a ideia é ampliar um pouco o leque do que já tem dentro do fundo. Você tem essa percepção que essa abertura de oportunidade pode ser, por exemplo, um foco em, como a gente já tem alguns fundos no mercado, né, tipo de varejo, que daí você vai adquirir, tipo, grandes supermercados, por exemplo, né, de varejistas, ou pode ser. Grande varejo de rua também, né? Pode ser. Acho que sim. É um dos setores que eu vejo muita oportunidade, tem muita coisa sendo feita aí nesse setor, do ponto de vista das empresas em si, buscando operações. Muitas dessas empresas fizeram suas próprias lojas, suas próprias unidades, com capital próprio, porque é mais fácil, né?
ele fazia com o capital próprio, controlava o ritmo de obra, contratava a construtora que preferia e tal, e desenvolvia do jeito que ele queria. Muito varejista tem um altíssimo índice de imobilização, ou seja, ele é dono dos imóveis que ele usa. Não só loja, às vezes até o centro de distribuição. Eu tive uma conversa hoje com uma varejista, né, com uma empresa, setor de varejo, um tipo de varejo especial aí, e que ele estava comentando que ele tem 15 centros de distribuição pelo Brasil, uma empresa grande, próprios, sem distribuição, não estou nem falando da loja, os CDs, a logística são ativos próprios, e que ele estava agora pensando pela situação como um todo, e fazer sale-leasebacks disso, para eventualmente poder investir em novas coisas, em novos ativos, em aquisições até de concorrentes e tal, liberando aquele capital que hoje está preso, digamos assim. O cara não precisa ser dono dos seus 15 centros de distribuição, pode muito bem alugar esses ativos de investidores profissionais. E acho que tem muita oportunidade disso, mas assim, voltando ao ponto, eu acho que sim, a gente potencialmente tem uma oportunidade de fazer alocações em ativos um pouco diferentes, no sentido não ser diferente do que a gente tem hoje, né? Não. Nada super exótico, mas diferente do que temos hoje, que hoje em carteira a gente tem só dois tipos, a gente tem ou logística ou prédios de escritório monousuários, essas sedes de empresas, esses escritórios focados. Eu acho que alguma coisa do lado de varejo, grandes lojas, de grandes grupos, ou alguma coisa desse tipo é possível. A gente tem no nosso regulamento restrições do que a gente não pode fazer. Tem coisas que a gente não pode fazer por regulamento e a gente criou esse regulamento intencionalmente para restringir alguns tipos de imóvel. Então, tirando o que a gente não pode fazer, porque a gente mesmo restringiu em regulamento, o resto, a princípio, acho que tem oportunidades aí, pode ser que sim, aconteça alguma aquisição de algum ativo um pouquinho diferente do que temos hoje. Vai. E vocês enxergam também um mercado que já temos, né, fundos listados, o segmento educacional, porque você tem também grandes grupos educacionais, quer dizer, surge essa oportunidade, às vezes, ter imóveis também bem localizados, e aí surge também a oportunidade de um contrato atípico. Vocês enxergam como oportunidade também o setor educacional? Sim. A gente faria, claro, faria por conceito, né? Cada negócio é um negócio, tem um enorme conjunto de variáveis, mas por conceito a gente faria. Não é um setor que a gente tem bloqueio ou um impedimento, a gente faria sim. Assim, eu acho que há poucos grupos no setor que tem o tipo de crédito, de qualidade de crédito que a gente faria ou poderia fazer. Não são muitos, são poucos, mas dentro desses de crédito adequado, a gente poderia fazer sim. E olhando uma coisa totalmente nova, que eu estava até conversando outro dia, também com um especialista em corporação, o data center, né? Quer dizer, algo que já existe lá fora, né? Os REITs, né? Até ele comentou que os data centers normalmente também têm uma boa localização, porque eles têm que estar próximos das conexões, né? Enfim, de fibra ótica, principalmente. Quer dizer, você acha que o mercado pode evoluir também para esse tipo de imóvel? Pode, é um ativo super interessante, acho que ainda no Brasil ainda está engatinhando, acho que vai ter bastante ainda disso. Desenvolvimentos de novos e tal. Os primeiros no Brasil, até porque são investimentos muito grandes, muito, muito significativos, o tamanho do investimento é colossal comparado com outros tipos de ativos. A maioria deles foram feitos pelos próprios usuários e tal. Não existe muito um caso no Brasil de um data center alugado para um terceiro, né? Tipo, um proprietário de um data center alugado para um terceiro. Existem, eu conheço, mas conta-se em uma mão, talvez, os casos de data center que não são próprios, né? Mas, eventualmente, você pode começar a ter o sale-leaseback do data center. Foi desenvolvido para o usuário, pelo próprio usuário, do jeito que ele queria, ele não precisa carregar aquela propriedade, ele pode fazer o sale-leaseback daquilo. Assim. Acho que isso é possível, a gente já olhou uma outra operação assim, não é algo muito comum, é algo pouco comum ainda no Brasil, mas a gente teria todo o interesse, sem dúvida. E voltando lá à questão porque eu acabo recebendo bastante dúvida, principalmente dos investidores iniciantes, né? Principalmente lá no contato que eu tenho com os alunos do curso. Legal. Como é que fica essa questão? Porque agora tem esses fatos relevantes, né? Que não é o caso, como você colocou, né? Do Aliança, mas a inadimplência, os diferimentos de aluguel. Como é que fica isso no contrato atípico? Quer dizer, como é que se daria, né, esse tipo de negociação? E no extremo, como você comentou, ainda tem essa
essa segurança da carta-fiança, correto? Quer dizer, no final, no extremo, há essa execução dessa fiança bancária? Sim. Eu nunca fiz isso, eu nunca cheguei nessa situação, efetivamente. Mas, assim, tecnicamente é isso. Existe um arcabouço jurídico, o contrato tem suas regras, como qualquer contrato, né, comercial, ele tem um conjunto de regras, e o conjunto de regras de um contrato atípico, ele é bastante mais forte do que o conjunto de regras do contrato convencional. Por N motivos históricos, o contrato de locação brasileiro comum, vamos chamar assim, ele foi criado para locação residencial, né? A lei do inquilinato, ele é chamado de lei do inquilinato, porque ele é pensado, foi criado, né, o artigo 54 do Código Civil, que é a lei da locação brasileira, ele foi pensado originalmente para locações residenciais, então ele tem termos extremamente favoráveis, digamos assim, para o inquilino, porque pensa-se naquela pessoa física alugando a sua casa e tal. Os contratos entre duas pessoas jurídicas, sofisticadas, grandes, fundos, investidores, grandes empresas, isso não era coberto pela lei do inquilinato brasileira convencional. Criou-se um outro ordenamento jurídico inteiro, um outro arcabouço jurídico todo, que é a lei da locação, o artigo 54A, né, vamos dizer assim, da lei de locações brasileira, e que trata dos atípicos. Os atípicos deixaram de ser atípicos, né, juridicamente falando, eles são tipificados agora, porque foi criado dentro da lei brasileira, eles foram criados, numa atualização do Código Civil Brasileiro de 2011, esses contratos foram tipificados, foram criados, né, tecnicamente falando, de maneira um pouco mais simples, eles foram criados na lei brasileira, coisas que antes não haviam, e agora a gente tem um arcabouço jurídico bem forte, bem firme. E esses contratos são contratos complexos, cheios de detalhes, cheios de amarras, e cada um tem suas características, mas, no geral, coisas muito importantes é o seguinte, um contrato, é engraçado conversar desse assunto especificamente com o estrangeiro, isso é extremamente interessante ter essa conversa com o estrangeiro. O estrangeiro não consegue entender o contrário, ele não consegue entender quando você diz para ele que você tem um contrato de 10 anos, mas que se o cara quer sair amanhã, ele sai amanhã e não te paga nada. O cara fala, mas então o contrato não é de 10 anos, né? O contrato convencional de locação brasileira ele não faz sentido nenhum, em bom português, entre empresas, eu estou dizendo. Não faz o menor sentido você dizer que o contrato é de 5 anos, mas um dos lados pode amanhã pedir o vencimento antecipado e sair sem penalidade nenhuma. Então, ele não é um contrato de 5 anos. Então, assim, o contrato que a gente faz, que aqui a gente chama de atípico, apesar de não serem mais atípicos legalmente falando, é o contrato normal em qualquer lugar. Se você faz um contrato de 10 anos, ele é de 10 anos. Se você quer sair antes dos 10 anos, você tem uma penalidade para pagar. E ponto final. Isso é normal, isso não é discutível. Isso é o básico, digamos assim, em qualquer outro país, inclusive. Assim, os contratos atípicos, ou que hoje em dia o pessoal está chamando de fortes, né, são contratos que têm um conjunto de regras mais fortes do que o contrato brasileiro tradicional antigo. Aí é um conjunto de regras. Então, você tem penalidade de rescisão muito maior do que a penalidade de rescisão do contrato convencional da lei do inquilinato. Você tem garantias adicionais de seguro, de carta-fiança, de aval de matriz, de N conjuntos de garantias adicionais. E aí você usa todos esses conjuntos de regras no seu dia a dia, se necessário for. Né? No nosso caso, por exemplo, não há nenhuma situação dessa. Mas se eventualmente um inquilino deixar de pagar o seu aluguel, você vai começar a seguir as medidas de contrato, que é usar a fiança bancária para receber, que é eventualmente tirar o inquilino dali e buscar receber dele a penalidade da rescisão do contrato todo, ir atrás da matriz, do controlador, enfim, usar cada expediente, cada parâmetro que existe no contrato, que são coisas que no contrato convencional não existem. O contrato de locação, lei do inquilinato, ele não tem essas medidas adicionais, essas penalidades maiores, as garantias adicionais. Então, a gente tem na mão esse tipo de ferramenta que um outro contrato não tem, basicamente. Digamos assim. Não quer dizer que você vai usar, mas a simples existência disso, de alguma forma, deixa o equilíbrio de forças, né, entre proprietário e inquilino um equilíbrio mais equilibrado, de verdade, digamos assim, comparado com contratos convencionais brasileiros. E, Fábio, a gente ainda tem um tempo aqui. Também tem um outro debate que é interessante. Vocês não são especialmente de logística, mas obviamente que o contrato atípico ele chama muito, né, o imóvel, principalmente o galpão. Tem bastante logística. Aquela ideia do crescimento agora acelerado também, devido à pandemia do e-commerce, né? E aí começou a se discutir muito essa questão
de acelerar essa tendência de ter centros, né, logísticos mais próximos dos centros urbanos, né, para facilitar, né, o chamado last mile, né? Quer dizer, vocês também estão monitorando esse tipo de mercado? Quer dizer, são grandes oportunidades? Sim, acho que até vale um esclarecimento, né? A Aliança é uma gestora, eu diria hoje, de médio para grande porte, e a gente tem algumas linhas de negócio, né? A gente tem algumas coisas acontecendo. Então, eu cuido do LZR, mas a gente tem outras linhas de negócio, a gente tem os sócios, hoje temos uma estrutura grande, eu tenho sócios cuidando de outros negócios, até saiu uma matéria em alguns jornais aí um tempo atrás falando sobre a Aliança desenvolvendo galpões, condomínios de logística urbana, né, na linha do que você está citando. A gente tem um trabalho longo e alguns especialistas nisso, gente que veio aí de principais empresas de logística do mundo. Eu tenho um sócio que foi CEO de uma das maiores empresas de logística aí do mundo. A gente tem uma expertise dentro de casa muito grande em logística. E a gente tem um projeto de desenvolver condomínios de logística urbana em São Paulo, especificamente, em andamento, em estágio bem avançado, projeto até já em obra. Tá? Mas isso não tem nada a ver com a LZR, quer dizer, isso é desenvolvimento do zero, que é uma coisa que a LZR não pode, ou seja, comprar um terreno, fazer todo o processo de aprovações, projeto do zero, a construção inteira, que é algo que o LZR não faz, ele só pode comprar imóveis prontos. E aqui tem todo o risco comercial, quer dizer, o LZR compra contratos prontos, atípicos, contratos longos, imóveis de seu leaseback. Essa iniciativa de desenvolvimento de condomínios urbanos, de logística, é para fazer o condomínio do ponto de vista especulativo, quer dizer, corre todo o risco, desde a compra do terreno até o desenvolvimento, e quando ele está pronto, você vai buscar alocar em contratos típicos. Né? É um outro business, é uma outra coisa, é um tipo de negócio que não entra no LZR. Acho que é importante, a gente tem sim esse foco, logística é um assunto para nós importantíssimo, porque a gente está super ligado, super focado, tem baita especialistas dentro de casa do assunto logística, mas não é porque a gente está também fazendo condomínios de logística em São Paulo que isso é LZR, uma coisa não tem relação diretamente com a outra. Acho que isso é um ponto até bom de esclarecer. Às vezes eu vejo umas questões sobre isso, né? A gente está fazendo uma oferta de LZR, o dinheiro vai para o condomínio de logística em São Paulo, assim, as coisas não são necessariamente porque é a Aliança que é o mesmo negócio, especificamente. O LZR tem seu mandato muito específico, ele tem um regulamento bem restritivo do que ele pode fazer, que tipo de ativo ele pode comprar, onde ele pode investir, mas a Aliança tem algumas outras linhas de negócio, sempre que logística é um baita foco nosso, e a gente tem algumas coisas andando por aí, em logística, e também, com certeza, a LZR vai comprar imóveis de logística também, mas não é porque é a Aliança que é tudo a mesma coisa, mas a gente tem um foco grande nisso sim, a gente tem está trabalhando já faz muito tempo com esse assunto de logística que a gente chama de urbana. Acho que ainda é uma solução mal solucionada, é uma situação mal solucionada, digamos assim. Ainda tem que se fazer esses ativos, ainda tem que se desenvolver. Investidores profissionais ou desenvolvedores profissionais ainda precisam resolver essa situação. Hoje ainda tem muita logística sendo feita em São Paulo de forma adaptada, e olha que isso é São Paulo, né? Sem contar outras cidades, mas em São Paulo mesmo tem um monte de logística sendo feita de forma, digamos assim, artesanal ou adaptada, e não uma solução realmente moderna, pensada, integrada por um desenvolvedor profissional e tal. A gente vê uma baita oportunidade nesse aspecto, mas é algo para médio e longo prazo, tem que ser desenvolvido ainda, não existe, né? Não, vamos comprar ativos de logística urbana, não há praticamente esses ativos. Os ativos que existem hoje são antigos, são coisas desenvolvidas na década de 80, que não servem para e-commerce, não servem para o usuário moderno, né? Pessoal, sem entender que logística não é metro quadrado, né? Logística, o cara que aluga logística, ele está pensando em armazenagem, que na verdade é metro cúbico, digamos assim, e ele está pensando em movimentação, então é característica técnica, de doca, se há cross-docking, não há cross-docking, tamanho de caminhão que chega, um monte de características que o usuário de logística está procurando aquilo. Muita gente até compara de forma errada o preço de metro quadrado de logística. Assim, um galpão de 6 metros de pé direito e um galpão de 12 metros de pé direito não podem ser comparados por metro quadrado, porque a capacidade cúbica, né, de armazenagem, que é o que importa, é completamente diferente. Então, assim, logística é um assunto extremamente interessante, que a gente gosta muito e está sempre estudando e trabalhando com logística, mas importante lembrar que a gente não tem só a LZR, então algumas coisas às vezes tem a Aliança envolvida, mas não são do LZR. Então você tem
vamos dizer, uma grande oportunidade, então, né, de crescimento no Brasil, que pode estar dentro desses de fundos imobiliários, né, daqui X anos vai ter aí... Tenho certeza. Seria, com essas características, né? seria extraordinário, por exemplo, ter um fundo imobiliário de só imóveis de logística urbanos, né, totalmente urbanos, de last mile, focados, por exemplo. São imóveis, na minha visão, vão ter uma extraordinária resiliência, vão ter níveis de vacância muito baixos, vão ter preços por metro muito interessantes, terão imóveis muito bons para se investir. Eu acho que, com certeza que eles são bons para se investir desde o desenvolvimento do zero, como a gente está olhando hoje em dia, mas também depois que estiverem prontos, como ativos de renda. Então é importante você falar, o Fábio Carvalho é gestor do LSR11, né, que é um veículo de investimentos da gestora Aliança, que tem lá outros veículos que tem outras políticas de investimentos, né? E até te perguntar, Fábio, vocês têm projeto de ter um outro fundo listado voltado para o varejo, de repente, em outro segmento? Temos, talvez esse, inclusive, talvez um de logística urbana especulativo, né, contratos simples, não contratos atípicos, em um momento de médio prazo, e a gente criou recentemente um FOF, né, a gente criou um fundo de fundos, aliás, recentemente, e aproveitando um pouco da crise, né, foi um timing excelente, a gente, no dia 18, 19 de março, ali no auge do pânico dos FIIs, a gente estava montando a carteira desse FOF novo, a gente criou um FOF, mas numa oferta 476 inicialmente, então só com dinheiro nosso próprio, enfim, recursos próprios, mas esse FOF é um produto que a gente gosta demais, então a gente vai crescê-lo, vai fazer oferta 400, vai fazer ofertas de varejo do nosso FOF, isso é meio que certo já para relativamente breve, e eventualmente a gente pode ter um fundo focado em escritórios, prédios de escritório, quer dizer, a gente tem uma atividade grande nessa linha também, a gente tem hoje algo como 130 mil metros de APL de escritório sob gestão na Aliança, né, em outros produtos, né, isso evidentemente não está no LZE, porque são, o que eu acabei de falar é um valor muito alto, são ativos muito relevantes, a gente tem aí uma plataforma de escritórios, prédios de escritório convencionais, que também não se enquadram no mandato e no foco do LZR, são tocados por outra equipe lá dentro da empresa, mas a gente eventualmente um dia vai ter um fundo de escritórios que vai ser de varejo, que vai ser levado a varejo, mas aí depende de time, depende de momento, de fazer sentido, digamos assim. Mas é possível, evidentemente, a gente como empresa tem essas outras iniciativas e que eventualmente vão virar outros produtos aí para o mercado. E, Fábio, então, chegamos aqui no final aqui da nossa entrevista, né? Então, eu gostaria que você fizesse, então, as considerações finais para a gente poder encerrar e colocasse também, para deixar bem evidente aí para a nossa audiência, qual é a data limite aí para poder votar. Data limite para votar é 10 de junho, na verdade é 11, mas vou falar 10 para ninguém perder, então a data limite é 10 de junho, formalmente é 11, na verdade, mas é isso ali, começo de junho, então 10 de junho é melhor considerar aí, para não correr risco, a data para votar. Acho que considerações finais peço que votem, porque, de novo, o fundo não é meu, o fundo é dos cotistas, eu tenho um pedacinho dele ali, mas o fundo é dos cotistas, ele não é do gestor, então peço que votem, porque acho que esse mecanismo aí, que a gente tem hoje em dia desse voto remoto, esse voto virtual, é um mecanismo super valioso, importante. Peço que as pessoas votem, participem, as pessoas que têm as cotas que são os donos do fundo de verdade. A gente tenta fazer o melhor trabalho possível aqui, mas as pessoas devem ter esse engajamento e votar e expressar suas opiniões. Peço que votem, e ao mesmo tempo, acho que, só reforçando, estamos num momento muito especial, mas com a gente aqui está tudo bem, o stress test está sendo ótimo para a gente, estamos passando super bem por tudo, e eu sempre reforço, estamos à disposição aí nos e-mails, por telefone, eu sempre à disposição, eu falo por telefone, atendo quem ligar, está pelo meu motivo, né, o fundo é dos cotistas, então estamos aqui à disposição, realmente peço que quem tiver dúvidas, questões e tal, liga para a gente, que a gente está aqui à disposição. Então tá certo, Fábio. Então, de novo, agradeço a tua terceira. Já perdi a conta, não sei se é a terceira ou quarta participação. Tenho certeza. Mas sempre é interessante, sempre traz algum elemento novo, alguma lição nova aí também, não só falando do Fundo Aliança, mas sempre um elemento novo aí, que a gente possa aprender sobre fundos imobiliários. Então, é um prazer.
É um prazer, obrigado, e parabéns pelo trabalho de vocês aí com esse produto e com esses novos investidores todos aí. Acho que é um trabalho super importante. E esse tipo de conversa nossa também, né? Porque tanto investidor chegando para o imobiliário ultimamente, que é ótimo, mas é importante também esse foco na educação, compartilhar as informações. Obrigado pela oportunidade de novo. Então tá certo, Fábio. Então, um grande abraço e também um grande abraço para toda a nossa audiência e até o próximo programa. Até mais.